cá estamos nós com sintonia. Eu preciso segurar aqui, tá? Porque os bastidores do meu programa e do nosso programa realmente são enriquecedores. Eu estava aqui no bate-papo com o meu entrevistado e eis que estou sendo filmada, falei um monte de bobagem que diz que agora vai pro ar e eu tô nem aí, que atitude é tudo. Eu assumo tudo que eu falo, eu adoro trazer gente aqui que vai ajudar você a se sentir melhor. E dessa forma, eu vou dando forma à minha missão, que é ajudar a melhorar a vida das pessoas. E esta quinta-feira, eu trouxe para o Sintonia aqui na OTV um assunto assim, que eu ouço falar, estou de longe. Outro dia fiz uma consulta, achei interessantíssimo e não podia guardar só para mim. Eu trouxe o Dr. Augusto Ferreira para falar sobre terapia ortomolecular e medicina integrativa. O que mais? Para que tudo isso? Para o seu bem-estar. Dá o seu olá aqui para os nossos internautas e diz pra gente o que é terapia integrativa. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Esse convite sensacional que você me fez, eu adorei. Eu adoro falar de terapia ortomolecular, de medicina integrativa. Isso é uma nova maneira de ver o paciente, uma nova, velha maneira de ver o paciente. Medicina integrativa, que ainda não é uma especialidade médica, mas a gente espera que logo seja, é a maneira de ver o paciente como um ser integral, como um ser holístico. Hoje, a ultra especialização da medicina começou a causar uma segmentação muito importante. Então você deixa de ir ao cardiologista, por exemplo, você leva o coração ao cardiologista, só vai aquele órgão. E você está usando uma medicação que você está tendo alguns colaterais, não está te fazendo sentir tão bem e você precisa agora ser encaminhado para um outro profissional médico para ver os colaterais que essa substância está te causando, né? E tratar essa alteração. Então, a ideia da medicina integrativa é exatamente integrar, é ter um profissional que te assista como um todo, que te aborde de maneira holística e comece a gerenciar a melhora do teu bem-estar. Então, mas para entender melhor, você também deve estar se perguntando aí, a medicina integrativa, você vai só a um médico que ele já vai entender de tudo, ele vai poder atender todas as áreas do seu corpo físico, ou ele vai fazer uma avaliação e vai ter um corpo médico que trabalha em conjunto, vamos dizer assim. Como é que é isso? Olha aí para o nosso internauta. As duas maneiras podem ser feitas. Você pode ter um profissional que seria como um generalista, como um médico de família, que te aborda de maneira isolada e, se necessário, ele te encaminha para algum outro profissional. Ou não o contrário, estou com problema no coração, vou ao cardiologista, ou estou com problema no fígado, vou ao, como que chama aquele? Hepatologista. Hepatologista. Primeiro vai num que possa englobar tudo isso, para depois ele direcionar isso? Sim. Muitas vezes, algumas dessas patologias estão relacionadas com deficiências nutricionais. Então, simplesmente a correção de uma deficiência nutricional recupera a condição de homeostase, a condição de equilíbrio do organismo. Espera só um pouquinho, o que é homeostase? Gente, eu tenho que perguntar, porque quando eu não entendo, imagino que vocês também querem saber o que é homeostase. É uma condição de equilíbrio, uma condição de bem-estar. A Organização Mundial de Saúde refere saúde como sendo não apenas a ausência de doença, mas uma condição de bem-estar físico, psíquico e social. Então você está sem se sentir doente, sem ter nenhum tipo de mal-estar, sem ter nenhuma alteração psíquica e mesmo a sociedade em torno de você também tem uma condição de equilíbrio. Hoje é muito difícil a gente ter alguém com saúde, principalmente no país que a gente está vivendo, infelizmente. Então eu vou contar uma experiência minha que me causou surpresa. Eu fiz uma consulta com o Dr. Augusto e eu tô me achando, né? Eu não pego nem resfriado, né? Não tomo vacina para gripe e não pego resfriado. E, pois não é que o resultado dos exames que ele me pediu detectaram algumas coisas. Eu falei, eu posso ter isso? Eu vou ter que tratar isso? Eu não acreditei. Então, por isso, fiz questão de te trazer aqui, porque às vezes a pessoa está se achando assim, na melhor performance física, mas existem as sombras, né? Existem aquelas coisas que vêm assim sorrateiramente, né? E uma das formas que
pelo que eu vi, você trata através da terapia ortomolecular. Fala um pouquinho disso pra gente. A terapia ortomolecular. Orto é correta, né? A molécula correta é utilizar a molécula correta para a tua fisiologia, para o teu organismo, naquele momento. E essa condição é extremamente dinâmica. Esse quadro muda. Um paciente que sofre um infarto ou que sofre um acidente grave, a flora bacteriana dele, a flora intestinal dele, deixa de ser uma flora cooperativa e passa a ser uma flora patogênica em até 6 horas após um evento grave como esse. Simplesmente pela modificação da condição de homeostase, da condição imunogênica, e daí já muda desse todo o estado em outras áreas também. Sim, completamente. Que interessante. Você vai ter o desenvolvimento de processos inflamatórios importantes. Então, tudo isso aí está relacionado. Hoje, a gente percebe muitos pacientes tendo comprometimento inflamatório muito mais do que comprometimento infeccioso. Com os medicamentos de última geração que a gente tem, as respostas terapêuticas infecciosas são bem controladas. Porém, o quadro inflamatório hoje é o grande desafio. Eu coordenei UTI durante algum tempo, trabalhei em UTI durante muito tempo, e era uma das coisas que a gente mais via, era o paciente tentando responder a um evento agressor importante e acabando não tendo complicações mais infecciosas, mas evoluindo com um padrão inflamatório que o corpo não conseguia mais modular, não conseguia mais controlar. E através da ortomolecular você equilibra isso de novo? Exatamente. É muito complicado você pensar que uma fórmula standard, uma fórmula X, consiga tratar todas as pessoas de maneira generalizada. Né? É totalmente bem diferente. Diferente. Totalmente diferente. Inclusive, você utilizar uma fórmula, eu uso esse suplemento há 6 meses. Você está vivendo um momento completamente diferente de 6 meses atrás. Então, talvez aquilo nem te sirva mais. Então, ter essa assistência, esse olhar continuado é extremamente importante para o bem-estar. Entendi. E quando você diz que essa sua medicina integrativa ela é holística, de que maneira você se refere a isso exatamente? Ver o paciente como uma orquestra. Que lindo, adorei já. Você é música, então acho que isso aí é um conceito bem aplicável nesse momento. Você é professora de música. Também. Né? Então, quando você tem uma parte da orquestra que não está funcionando tão bem, quando você corrige aquela parte, se você não ajusta o resto da orquestra, aquilo dissona. Tá? Então, essa dissonância, essa sonoridade que não é mais harmônica, precisa ser corrigida. Então, pensar exatamente naquela questão da dicotomização do paciente, tratar apenas um órgão ou um sistema, não se aplica mais. E a gente já sabe disso há algum tempo. O pai da medicina moderna, Hipócrates, ele dizia que teu remédio seja a tua comida e tua comida seja o teu remédio. Ou seja, ele já entendia. O cara nasceu 460 anos antes de Cristo. Porém, ele entendia que o que você come te mantém saudável ou te adoece. Como ele é atual, não? Sensacional. E hoje, a abordagem integrativa, a meu ver, é uma volta ao olhar hipocrático. As raízes da medicina. Sim, as raízes da medicina. É um back to basics. Você voltar ao passado e começar a rever os conceitos, porque não está funcionando. E o que eu acho que não está funcionando atualmente com determinados médicos, sem generalizar, é que é exatamente isso. Eles tratam o paciente como aquele corpo físico que chegou na consulta. Onde dói, vamos tratar gastrite, vamos tratar isso, vamos tratar, como chama lá, aquele negócio do colesterol lá, que trata com estatina, que nós conversamos outro dia. Gente, ele me deu uma explicação. Posso falar? Não está no script aqui, mas posso falar claro sobre... sim. Devemos ou não tomar estatinas para baixar o colesterol, doutor? Bom, essa opção é totalmente individual. Eu me reservo a condição de orientar os meus pacientes em relação a o que pode ser feito e o que deve ser feito. Agora, a decisão do que vai ser feito ou não é totalmente pessoal. Eu não sou ninguém para chegar com você, eu te conheci agora. Beth, você está proibida de fazer tal coisa. Quem sou eu para isso? Sim. Porém, a minha função enquanto profissional de saúde é chegar e te orientar. Beth, olha, o colesterol é matéria-prima de todos os hormônios esteroidais. Então, quando você diminui a quantidade de colesterol aqui, você consegue ter uma diminuição na produção dos hormônios como um todo. Tá?
Cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, é o hormônio da sobrevivência. Ele é extremamente importante para você responder a eventos estressores. Porém, se você tem uma condição de estresse crônico, de estresse continuado, você aumenta tanto a produção de cortisol que você diminui a produção dos outros hormônios. Então, quem é cronicamente estressado, de cara, é menos homem ou menos mulher. Porque produz menos testosterona, menos progesterona, menos vitamina D, que é um hormônio e não uma vitamina. Ela foi descoberta... Por que chamam de vitamina D se não é vitamina? Ela foi descoberta na virada do século XIX para o século XX. Tá. Então existia uma substância qualquer no óleo de fígado de bacalhau, em substâncias que melhoravam a qualidade de vida de quem tomava. Tá? Bom, já existiam as vitaminas A, B e C. Então, se isso aqui faz bem, deve ser a vitamina D. Ah, entendi. E ela ficou consagrada pelo uso. E ela está sob o guarda-chuva do colesterol, que ela é como um hormônio, né? Já que o colesterol está... É a origem de todos eles. Uhum. Sim. Então ela também é produzida aí. Quando você diminui a quantidade do colesterol com uma estatina ou com outra substância qualquer desse gênero, você vai diminuir a produção, inclusive, da vitamina D, que também é um hormônio. Então, o que acontece? A vitamina D gerencia 3% de toda a tua carga genética. É como se você tivesse um supercomputador e esse supercomputador tem uma determinada quantidade de arquivos rodando. Vem um braço mecânico, retira um arquivo e coloca na prateleira de reserva aqui. Quem controla esse braço mecânico é a vitamina D. Então ela vai poder silenciar oncogenes, genes que expressam câncer, adoecimento. Ela pode gerenciar genes antiproliferativos, o que é hiperproliferativo, o que prolifera demais, câncer. Então são duas maneiras diferentes de você controlar câncer. Além da ação que ela tem na melhora do relaxamento de vasos, então ela ajuda a controlar níveis pressóricos, ela ajuda a controlar fatores depressores. Eu dei uma aula sobre vitamina D e a minha surpresa foi quando eu comecei a pesquisar a vitamina D, apareceram milhares de artigos científicos publicados em revistas indexadas falando da relação direta da vitamina D com a depressão. Quer dizer, falta de vitamina D pode levar à depressão? É muito frequente. Já há artigos científicos mostrando isso. Além disso, você tem uma incidência maior de suicídios nos meses de inverno, nos países onde tem uma diminuição importante na radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta, o horário ideal para você pegar sol, apesar da controvérsia, foi gerada há algum tempo atrás uma questão de heliofobia. Todo mundo tem medo de sol. Tá? Essa heliofobia, ela não se justifica. Há muito tempo atrás, as pessoas... Mesmo com a camada de ozônio estando sendo perfuradas... Ainda assim. O que vai causar alteração, mutagenicidade, essa questão da mutação é extremamente importante. A radiação ionizante, como por exemplo ultravioleta, ele, se usado de maneira ostensiva e intensiva, você fica horas fritando no sol, todo dia, aquilo ali vai te gerar fotoenvelhecimento e pode te causar câncer de pele. Tá. Mas a exposição de 20 minutos a 30 minutos de sol, se você tiver uma tez mais para fototipo 4, 5, como o meu, que é fototipo 4, você precisa de um pouco mais de exposição à luz solar para conseguir estimular a produção de vitamina D. Então, 20 minutos de sol sem protetor solar vão te gerar um aumento na produção em torno de 10, 15 mil unidades de vitamina D na tua produção natural. Então, é extremamente importante. A vitamina D é anticâncer, ela melhora a depressão, ela melhora níveis pressóricos, controle pressórico. E é muito frequente hoje a gente ter diminuição dos níveis de vitamina D. Um dos vários especialistas, a meu ver, no mundo em vitamina D, é um brasileiro chamado Cícero Gali Coimbra. Ele é um neurocirurgião da USP e ele trata diversas doenças autoimunes, né, com altas doses de vitamina D. Ele tem um protocolo Coimbra que trabalha exatamente isso. E se a pessoa não tem tempo de ficar 20 minutos no sol, ainda mais no horário comentado, que agora está na moda falar que é das 11 às 2? Das 10 às 15. Das 10 às 15. Prestou atenção? Mudou o horário e agora tem que se tomar 20 minutos de sol nesse horário sem filtro. A pessoa que não tem esse tempo, a maior parte não tem. Aí ingere, existe uma específica boa? Existe a suplementação, tá, de vitamina D. Você não vai indicar aqui, senão a pessoa não vai te consultar. Mas existe uma boa que não vai fazer mal para mais nada. Na verdade, a vitamina D, as pesquisas têm mostrado que ela não faz mal em situação alguma. Que tá? Mesmo em doses mais altas, que nunca devem ser feitas sem orientação de um profissional de saúde. Sempre com o médico, tá? Mas a exposição ao sol. Eu ontem recebi um paciente, um diretor de indústria, e os níveis de vitamina D dele eram 15. Isso é extremamente baixo. E o cara estava com diversas repercussões que a deficiência de vitamina D
interfere diretamente. Então, a orientação que a gente fez, além da suplementação que ele recebeu, né, é de, no horário de almoço dele, tira o paletó, enrola a manga da camisa, abre a gravata, 20 minutos após o almoço. Almoçou? Você tem aquele tempo para voltar? 20 minutos de sol. Isso não mata ninguém, não vai trazer nenhum aumento de mutagenicidade na pele, não aumenta, não incorre em risco de câncer de pele, tá? É muito tranquilo e os benefícios são extraordinários. Gente, contra fatos não há argumentos. Depois que você começa a melhorar com medidas simples como essas, você tem uma evolução que nada do que te digam em contrário vai mudar. Você está falando tanta coisa interessante, você não quer deixar aqui, olhando para a câmera, o seu telefone, onde te acham, qual o seu instituto? Vai aparecer no GC, mas eu quero que você reforce. Eu não posso, pelo CRM, eu não posso fazer essa orientação. Essa propaganda, não posso. Entendi. Tá? Eu só posso vir ao programa para fazer orientação a nível de informação, drops de saúde, informação para a população em geral. Tá? Entendi. Mas quem tiver interesse em conhecer mais dessas orientações, pode entrar em contato com o site que vai ser veiculado, e lá a gente tem diversas informações, tem páginas fazendo orientação, e a gente fica à disposição de vocês. Gente, eu estou feliz agora, hein? Porque além de toda essa sabedoria que ele está apresentando aqui pra gente, olha como ele é ético. Ele não quis dar o telefone do seu consultório, do seu instituto, porque isso teria representatividade na sua área. Sim. Não é qualquer um que faz isso, hein? Vamos combinar? Parabéns, eu quero te cumprimentar por essa atitude. Obrigado. Nossa Senhora! Muito bem, pelo que você está falando aí, através da terapia ortomolecular, ortomolecular, dá para se tratar assim até câncer, pelo que você está falando, por exemplo, formação de pedra no rim, coisas assim? Bom, é basicamente o seguinte. Quando você tem uma condição de ausência de saúde, você está em desequilíbrio. Tá? Isso vai apresentar diversos graus de evolução. Você pode ter uma condição de desequilíbrio grave, como um câncer, por exemplo, ou pode ter uma condição de alteração de imunidade, enfim. O interessante é observar que hoje muitos pacientes me procuram dizendo: doutor, eu não estou doente, mas eu estou mais cansado do que antes. Eu tenho uma performance mental ou física menor do que antes. Menos memória. Menos memória. Então você começa a perceber uma diferença de performance, mesmo na ausência de uma doença. Ou seja, ele está te informando que ele está sem saúde. Né? Então isso aí é uma coisa importante e é onde a gente começa a agir. A avaliação de um perfil bioquímico, como que a gente fez para você, é extremamente importante, porque ela vai mostrar como é que essa evolução, essa condição de equilíbrio ou desequilíbrio está. Então, com essa quantificação, a gente pode atuar diretamente, sendo extremamente eficaz em relação à evolução do paciente. Eu comecei a estudar todas essas abordagens por conta de um desequilíbrio meu. Né? Ah, que interessante. Eu fui atleta quando mais jovem, eu sempre ouvi, olha, você precisa ingerir grande quantidade de carboidrato para poder manter a sua massa muscular. E eu sempre fiz isso. E eu desenvolvi um quadro que é uma doença hoje da nossa sociedade. A nossa sociedade hoje tem uma doença chamada resistência insulínica. Resistência insulínica. Resistência insulínica. Isso não é uma deficiência na quantidade de insulina. A dificuldade na perda da quantidade da capacidade de produção de insulina a nível pancreático só ocorre quando esse pâncreas entrou em falência. Porém, a deficiência é no receptor da célula que abre a célula para receber a glicose. O local da glicose não é no sangue. Glicose no sangue significa hiperglicemia. Então você abre a célula com a insulina, ela vem, acopla num receptor, abre a célula e joga a glicose para dentro da célula. Ok. Lá ela vai ser armazenada. Excesso de glicose vai ser guardado na forma de gordura. Tá? Então faz lipogênese. A resistência insulínica, esse receptor, essa fechadura, começa a não funcionar bem. Começa a dar defeito. E você começou a apresentar isso? Eu comecei a apresentar essas alterações. E comecei a engordar absurdamente. Fui obeso mórbido, tá? Eu cheguei a ter 165 quilos com 53% de gordura. Nossa! Tá? Eu fiz várias abordagens medicamentosas, dietas, fazendo restrição importante. E depois de parar o protocolo dietético, eu engordava o que tinha emagrecido mais um pouco. Tá? E isso é um problema que
muita gente aqui. Toda a torcida do Corinthians pode passar por isso. Eu sou corintiano, então vamos lá. Então, sem querer eu acertei. Então, a questão aí é exatamente a gente começar a mudar o olhar sobre essa condição. Você precisa encontrar uma condição que traga o teu corpo de volta para um padrão de equilíbrio. Então, mudança no estilo de vida é fundamental. Dieta é uma condição que tem prazo para começar e prazo para terminar. Mudança de estilo de vida, não. E a pessoa tem que entender... Você, quando muda o seu estilo de vida, você começa a trazer condições para que o teu organismo volte a funcionar. Eu sempre falo para meus pacientes o seguinte: o cara que fez a gente sabia o que estava fazendo. Ah, sabia. Tá? Com certeza. O projeto é sensacional, desde que a gente não atrapalhe. Tá? A hora que você para de atrapalhar, já volta a funcionar bem melhor. Tá? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu consegui uma resposta bastante diferenciada. Eu até agora emagreci 67 quilos de gordura e ganhei 30 quilos de músculo. Tá? E eu vou fazer 50 anos agora. Então, é uma condição de modificação completa em termos de bem-estar, em termos de equilíbrio. Tá? Isso é sensacional. Fantástico. E sabe que isso vem ao encontro de uma coisa que eu falo sempre, e tem até o nome de um livro, A Doença como Caminho. São inúmeras as pessoas que eu cruzo que, por conta de uma doença, acabou encontrando um caminho e esse caminho se transformou em algo para ajudar no entorno. O seu caso é esse, você foi se autoajudar, né? E hoje você ajuda as pessoas nessa área também. Exato. Não é? Começar a replicar esse conhecimento, essas informações, essa ideia diferente. E eu volto aí a falar a respeito de Hipócrates novamente. Hipócrates dizia o seguinte: antes de você se dispor a ajudar alguém, pergunte a essa pessoa se ela quer ser ajudada, se ela está disposta a fazer o necessário para conseguir as respostas que ela busca, que ela precisa. Às vezes chega para mim um atleta ou um paciente obeso dizendo: doutor, eu quero melhorar isso ou aquilo, mas eu não... A minha cerveja do final de semana é sagrada, tá? Então, amigo... Você fala, danou-se ou podemos mudar esse comportamento? Amigo, a gente vai ter que agora definir o que é mais importante para você. A partir daí, a gente estabelece as mudanças necessárias para que ele obtenha o resultado. O que não dá para fazer é pensar que, mantendo tudo que ele fazia e que levou à condição de adoecimento, ele vai conseguir uma recuperação agora. Isso é um resultado milagroso que ninguém pode promover. Não dá. Não tem como. Nem com um projeto de vida de pessoa mais perfeito que existe no mundo, que somos nós, né? Impossível. Tem mais uma coisa aqui que eu também desconheço. O que seria laser terapia? É uma das minhas paixões. Bom, pelo jeito como você fala, doutor Augusto, tudo é sua paixão. Vocês perceberam o entusiasmo no que ele conta? E quando você conversa com uma pessoa que trabalha numa área com tamanho otimismo e entusiasmo, isso aí contagia. Eu não vejo a hora de voltar no seu consultório falar o que é laser terapia. Quando a gente fala em laser, as pessoas pensam muito no laser dermatológico, no laser de alta potência, que tem a ação ablativa, a ação de produzir uma microlesão focada para estimular a regeneração. No nosso caso, o que a gente faz é uma abordagem com laser de baixa potência, que vai fazer uma estimulação no funcionamento do corpo. A gente começou a falar a respeito de inflamação. Inflamação aguda é essencial à vida. Porém, inflamação crônica de baixo grau, a inflamação perpetuada, ou um termo que foi usado agora no Congresso de Ortomolecular, a inflamação não resolvida, né, pode ser origem de adoecimento. Então, quando você tem um processo inflamatório qualquer, agudo, você bateu a coxa na quina da mesa, vai ficar roxo, vai ficar dolorido, a dor vai diminuir a tua mobilidade naquele local. Só que aquele calor local, aquela inflamação, são mudanças na voltagem da célula para estimular mecanismos de cura. Então, a inflamação aguda é essencial à vida. Ela é necessária, então. Necessária, porque te protege de estar vulnerável para dar outra batida ali, né? Também, é um alerta. Porém, a inflamação crônica de baixo grau, ela é uma perpetuação do quadro patológico. Então, aquilo ali vai te gerar, per si, um adoecimento. Aquele paciente que chega dizendo: doutor, o que você está sentindo? Não, eu tenho uma dor. Dor é sinal de alerta, não é doença. Mas para aquele cara que tem aquela condição perpetuada, a dor passou a ser a doença em si. Quem fala muito a respeito disso é um cara sensacional chamado Andrew Luster. É o chefe do serviço de reumatologia e de doenças inflamatórias do Brigham Hospital em Harvard, em Massachusetts, né? Uma universidade, um hospital vinculado a Harvard, que é uma das maiores escolas do mundo, né? Médica.
E ele fala que inflamação crônica de baixo grau é um fogo que arde silencioso e só manifesta sintomas quando há lesão instalada no tecido. Ou seja, aquilo ali fica silenciosamente corroendo tecidos, produzindo um processo de adoecimento lento e gradual e que, em um momento qualquer, em uma condição de falta de equilíbrio, vai se manifestar em doença. Entendi. Então, ela é sorrateira, ela é silenciosa. Isso é a base de praticamente todas as chamadas doenças modernas. Sem exceção. E você, quando você diz tudo isso, onde é que vai entrar a laser terapia? Então, a laser terapia, ela estimula a produção das chamadas superoxidismutases. Ela preserva substâncias que neutralizam ou modulam os radicais livres. Radical livre, o radical livre está associado a envelhecimento, está associado a adoecimento. Na verdade, nós produzimos radicais livres o tempo inteiro. A produção de energia a nível mitocondrial, a respiração celular, elas produzem grande quantidade de radicais livres. Mas nós também temos um mecanismo de antioxidação. Enquanto há equilíbrio entre produção de radicais livres e antioxidação, está tudo certo. Mas quando você aumenta demais a produção de radicais livres e não consegue aumentar a produção de antioxidantes, ou perde essa capacidade por não ingerir substâncias que estimulam através de uma alimentação incorreta ou outras situações diversas, isso começa a gerar adoecimento. Entendi. Então você tem, com o laser, com a laser terapia, com uma técnica que a gente chama... Mas o que é? Você aplica o laser no corpo? Como é? A gente aplica o laser em uma artéria, tá? Na artéria radial. A técnica original que foi criada na antiga União Soviética, na década de 70, começaram a fazer a aplicação de uma técnica chamada ILIB, Intraluminal Laser Irradiation of Blood, ou seja, colocava um cateter de fibra ótica dentro da veia e irradiava com laser naquele local. Tá? Depois de um tempo, um fisiologista russo chamado Pavlov, que deve ser parente daquele cara lá parente do psicólogo que trabalhava com reflexo condicionado dos cães, ele, na Copa de Natação na Finlândia, ele começou a utilizar o laser para otimizar a performance de atletas, só que começou a usar a técnica ILIB modificada. Ele fazia a aplicação extra. Tá? Então, no Brasil começou-se a usar a denominação ILIB modificado. Nós, nos cursos que nós fazemos para os médicos, estamos já sugerindo a denominação, já que nós somos formadores de opinião, nós somos orientadores de saúde, nós começamos a utilizar a denominação mais adequada, que é ELIB, Extraluminal Laser Irradiation of Blood. Então o paciente te procura e você vai determinar se você vai fazer com ele uma terapia ortomolecular, laser terapia ou qualquer outro que você... Eu já vi que você tem Ou a gente vai associar as técnicas, porque elas são sinérgicas. Entendi. Tá? Elas são técnicas que você consegue utilizar substâncias em quantidades menores com uma resposta melhor. Nossa, mas é muita coisa. Eu acho que você vai ter que voltar nesse programa com com o maior prazer. É impressionante que uma coisa vai puxando a outra e a gente acaba não falando tudo que eu gostaria de estar abordando. Qual é a contraindicação para quem quer fazer terapia ortomolecular? Existe? Existe. Né? A contraindicação é para aquela pessoa que acha que existe uma fórmula mágica e que a solução vai cair do céu. Então ela vai se decepcionar. Então. Totalmente. Para quem não está disposto a mudar o seu estilo de vida, a mudar a situação que trouxe adoecimento, perda de saúde, não tem como resolver. Então você pode ajudar as pessoas, você pode trazer resultados extraordinários de bem-estar, de melhora. Porém, para fazer isso, você precisa que essa pessoa esteja disposta, como disse Hipócrates, a ser curada. Então ela vai ter que tomar algumas medidas que são essenciais para conseguir esse processo de reparação, de recuperação. Então tudo que você está falando, eu poderia definir assim, atitude é tudo, não é? Atitude é tudo. Então, a partir da semana que vem eu vou estar lançando no YouTube Atitude é Tudo. Não é tudo atitude. A gente está aqui conversando sobre isso, não é atitude? Sem Você dúvida. cuidar da sua saúde não é uma atitude? É uma decisão. Claro. E quanto mais escolhas melhores você fizer, melhores atitudes serão tomadas. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Doutor, fala para nós aqui, você se acha já na sua missão de vida? Ou está buscando ainda alguma coisa? Não tem mais o que buscar, né? Já está muito, né? Olha, eu estou
extremamente apaixonado pelo que eu faço. Ai, que Porque bom. isso é muito gratificante. Você perceber que você consegue ajudar as pessoas. Que é muito mais do que remediar as pessoas. Tá? É cuidar da saúde e não da doença, né? Exatamente. A gente tem focado nessa questão, em cuidar da saúde das pessoas, em otimizar as pessoas física, psíquica, socialmente. Os meus pacientes, eles voltam falando, fiz tal coisa na minha família, orientei tal coisa na minha família. Porque as consultas geralmente demoram razoavelmente. A gente conversa sobre muita coisa, a gente faz uma orientação geral. Então, isso é até automático. As pessoas começam a replicar, que elas começam a perceber em si as modificações, o bem-estar. E a partir daí elas começam a replicar. E onde é que está a sabedoria do ser humano? Aprender algo, aplicar em si mesmo e compartilhar, não é mesmo? Atitude. Atitude. Você vai ser meu carro-chefe ainda, esse Atitude é Tudo. Vamos. Gente, vocês percebem que aqui passa muito rápido. Eu ainda gostaria de estar perguntando muitas coisas para o Dr. Augusto, mas até o final do ano ele vai voltar aqui com a gente. E eu gostaria, em poucas palavras, que você dissesse, olhando para os olhos dos nossos internautas, Sim. qual é uma mensagem que você possa partilhar agora. Legal. É fundamental que nós comecemos a entender que o nosso corpo foi feito para viver bem, para viver com saúde, porém, que algumas modificações culturais nos trouxeram respostas que não são interessantes. Nunca se ingeriu tanto carbo refinado quanto hoje. Coincidentemente, nunca se adoeceu tanto quanto hoje. Eu vou fazer 50 anos. Quando eu era menino, era uma coisa bastante incomum alguém chegar dizendo, fulano está com câncer. Hoje, isso é uma condição até corriqueira. É mais uma pessoa. Então, essa questão de adoecimento, de perda de saúde, de perda de equilíbrio orgânico, está relacionada com hábitos. E esses hábitos precisam ser revistos. Tá? Então, é a sugestão que eu faço a vocês. Busquem orientação profissional, busquem um médico de sua confiança, alguém com quem vocês tenham uma relação interessante e comecem a pôr em prática essas orientações, essas sugestões. Não existe nada que fale mais alto do que resultado. Não existe nada que fale mais alto do que a melhora de bem-estar, levantar de manhã e não sentir dor. Isso é essencial. Então, se eu puder mandar alguma mensagem para vocês, eu acho que é essa aí, tá? Existem várias maneiras de receber bem-estar, saúde, de compartilhar isso dentro de casa ou com as pessoas com quem a gente convive. Então, fiquem com essa mensagem. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Nossa, tô até com vontade de chorar, porque você falou tão bonito, arrepiada. Que legal. Gente, muito bom. A hora que você quiser, tô de volta. Não, sabe o que eu vou querer falar sobre alimentação. Vamos. Quem sabe um dia eu trago até a Silvana aqui para falar com a gente. Silvana, você deixa, sabe, claro, a participação? Sem problema nenhum. Deixa, tô só te provocando, né, cara? Porque você sabe, né? Porque a mulher precisa que ninguém deixa ela fazer nada, né? Sem dúvida. Principalmente ela, que é extremamente competente. Você sabe que o pessoal tira muito sarro, né? Que ela é meu braço direito esquerdo, e esquerdo. Né? Então, vamos lá. Eu vou permitir a vinda dela, então, essa cara legal, magnânima. Dizem até o seguinte, minha mulher é meu braço direito, esquerdo e meu cérebro. Eu já ouvi isso. A minha mulher que cuida das finanças, magoei, né? Magoa. Não, gente, só para terminar aqui, sempre no estado de bom humor, porque isso também faz bem para a saúde, né? Eu adoro brincar. Eu não sou contra os homens, mas eu sou totalmente a favor das mulheres. Nós não somos 52% da população mundial, segundo uma pesquisa, e mãe dos outros 48%? Hello! Pois é, né? Você vai dizer o que agora? Depois contra fatos, acabei de falar, contra fatos no argumento. Né? Eu também sou totalmente a favor das mulheres. Não, tá? Eu acho um espetáculo. Aliás, se um dia houvesse uma possibilidade de se refazer alguma coisa nesse universo, eu falaria para Deus assim, Deus, divide com a mulher. Ela tem um filho e o homem tem o outro. Sabe por quê? O homem precisa experienciar o que é a maternidade e valorizar esse aspecto da mulher, porque mães somos, não é? Então estamos aqui por conta de nossas mães. Você conhece alguém que não tem mãe? Não existe. Não, ninguém. Todos temos mãe e pai. Mas você sabe que as coisas estão mudando e daqui pra frente alguma coisa muito diferente vai poder acontecer. Eu fiquei extremamente preocupado agora, Beth. Você ficou? Fiquei. Conte pra mim. Nós já estouramos o horário, mas tudo bem, vai. Eu fiquei muito preocupado agora pensando no parto.
Como é que seria? Imagina, o homem, quando fica resfriado, já manda chamar SAMU. Não, o cartório, para fazer o testamento, porque ele está resfriado, ele manda chamar os filhos. Mas é um quadro grave. Pois é. Você tem que entender isso aí. Gente, está muito bom esse papo. Eu agradeço, viu, doutor Augusto, a sua presença, agradeço, Silvana, a sua colaboração. E como sempre, o Sintonia é um prazer para mim enorme partilhar conteúdos que eu sei que vão fazer bem para você, para quem você contar, com quem você compartilhar. E na próxima semana vamos ter um outro assunto também muito holístico. Me aguardem. Uma boa semana e até mais. Valeu, tchau.